Quem for encontrando, vai dizendo amém, só para eu poder saber se todos já estão em condições de acompanhar pela Bíblia, hein? Amém? A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse capítulo 5. Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Versículo 4. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Versículo 5, e eu gostaria que você prestasse atenção nessa leitura. Então, um dos anciões consolou-me, afirmando: não choreis, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Versículo 6. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 7. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado. E assim que recebeu os 4 seres viventes e os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 12. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Queridos, nós estamos diante de um dos livros mais difíceis de entendimento. Eu acredito que somente com o Espírito Santo para a gente poder entender esse livro de Apocalipse. Mas essa noite, a meditação ela não será em cima propriamente dita deste livro. Eu estou lendo somente para a gente entender algumas coisas. Esse é o momento em que João, ele recebe uma revelação. A revelação do final. E às vezes, olhar para o final, ver uma coisa pronta é mais fácil. Por exemplo, se a gente estiver aqui daqui a 3 anos, eu tenho certeza que esse teto já não estará assim. Eu tenho certeza que as paredes já estarão aqui. Já estará um outro teto sobre as nossas cabeças. Eu creio em nome de Jesus que haverá um ar-condicionado ou mais. Haverá ventiladores.
Só que a pessoa que chegar aqui daqui a 3 anos, ela não vai saber como iniciou tudo isso aqui. Eu e você, hoje, sabemos como é que está. Talvez você que esteja nos visitando, olhe e fale, poxa, mas está faltando algumas coisas. Nós já estivemos debaixo de tenda de lona, se você não sabe. Aqui não havia esse acimentado, esse concreto, mas hoje nós estamos vendo. Eu dei esse exemplo só para você entender umas coisas. Quando a Bíblia diz assim, o leão da tribo de Judá, todos nós, ou a maioria de nós sabemos quem é. É Jesus. Jesus é esse leão. Só que hoje, o Espírito Santo de Deus me conduziu para falar de alguém como eu e você. Alguém que estava propício a fazer as mesmas coisas que eu e você fazemos. Hoje, nós iremos entender um pouquinho de quem era Judá. Porque Jesus, ele descendeu dessa tribo, mas quem é esse homem? Um homem como eu e você, que teve a honra de ser a origem de nada mais, nada menos que Davi. A origem de Jesus. Esse homem, ele merece um destaque. Pelo menos para eu e você saber quem era ele. Por isso eu gostaria que você abrisse o seu livro, sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 29. Gênesis é bem facinho de encontrar. É o primeiro livro da Bíblia. Da mesma forma, quem for encontrando vai dizendo amém. Glória a Deus. Quem era Judá? Em Gênesis 29, a partir do versículo 31 até o 35, nós temos a ideia e a noção de quem era esse homem. Judá, ele era o quarto filho de Jacó com Lia. Lá em Gênesis 29, versículo 31, olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permaneceu estéril. Queridos, esse é um momento em que, eu não sei se você se recorda, eu não sei se você sabe, mas Jacó foi um homem que cometeu vários erros, e ele sai da sua cidade e vai até uma outra terra, e começa a trabalhar por um amor de uma mulher. Essa mulher é a Raquel. E ele trabalha durante 7 anos para se casar com Raquel. Porém, o seu sogro Labão, ele o engana. E Jacó trabalha 7 anos, só que no momento em que ele achou que iria receber Raquel, o sogro dele entrega Lia nas mãos dele. E Jacó, ele não amava a Lia, ele queria a Raquel, porém o seu sogro chama Jacó e fala assim, Jacó, você aqui na minha terra, na minha cidade, nós não temos o costume de entregar a filha mais nova primeiro, ou seja, Lia é mais velha, você precisa casar com Lia. E se você amar muito a Raquel, você trabalha mais 7 anos, daí você consegue a Raquel também. E foi isso que Jacó fez. Ele trabalhou mais 7 anos. E após 14 anos, ele consegue se casar com o grande amor da vida dele, Raquel. Só que nessa família que naquela época podia fazer, hoje não é mais permitido, algumas características foram observadas.
que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E Deus, ele percebeu isso. E a Bíblia diz, o Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó. Queridos, Deus sabe todos os seus problemas. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem te ama, sabe quem não te ama. Ele conhece todos os seus problemas. Não precisa ficar chorando para ninguém. Não precisa. E no versículo 32, Lia, ela se engravida e dá à luz e concebe o seu primeiro filho, Rúben. Só que Lia, ao invés de agradecer a Deus, ela diz assim: agora Jacó vai me amar, porque eu vou conceder um filho a ele. No versículo 33 acontece mais algo parecido. Lia engravida novamente e dá à luz a Simeão. E ela diz a mesma coisa: agora Deus viu que eu sou desprezada. No versículo 34, a mesma história se repete. Ela concebe o seu terceiro filho. E ao invés de agradecer a Deus, ela diz assim: agora o meu marido vai me amar, porque eu estou concebendo um terceiro filho a ele. Em nenhum momento ela agradece a Deus, em nenhum momento ela reconhece que Deus percebeu que Jacó não a amava. E ao invés de ela agradecer, ao invés de ela se preocupar com aqueles filhos que ora ela estava gerando, ela se preocupa tão somente com o amor de um homem por ela. Queridos, qual é o seu problema? Será que eu e você estamos dando mais valor aos problemas que chegam até a nossa casa, que chegam até a nossa família, do que agradecer ao Todo-Poderoso? Talvez eu e você estejamos vivendo esse momento. Um momento em que nós deveríamos agradecer. Ei, Deus, Ele já sabe que você tem um problema. Deus sabe que você tem um problema financeiro. Deus sabe que você tem um problema familiar. Mas ao invés de você ver as bênçãos que Deus está trazendo até a sua casa, você está somente engrandecendo o problema. Lia estava fazendo isso. Ela somente engrandecia o problema e não reconhecia o poder de Deus na vida dela. Somente no quarto filho, em Judá, no versículo 35, ela reconhece: ei, agora eu louvarei ao Senhor. Ela diz isso. Agora ela reconhece quem Deus era na vida dela e o que Deus podia fazer frente aos problemas que ela enfrentava. Ela reconhece: agora eu louvarei ao Senhor. Tanto é verdade que ela diz que o nome daquele quarto filho será Judá. Judá significa louvor ao Senhor. Ela reconhece isso. Ei, hoje é o momento, agora é o momento de você louvar ao Senhor, reconhecer quem é Deus na sua vida. Para de engrandecer o problema. Para. Louve ao Senhor. E começou tudo bem na vida de Judá. Ele é a figura do louvor a Deus. Estava tudo certo. Essa é a origem de Judá.
alguém que nasceu para louvar a Deus, alguém que nasceu para ser o início do louvor a Deus. Só que na caminhada de Judá, muitas coisas acontecem. Judá era igual a mim. Judá era igual a você. E ele comete alguns erros. Talvez você nunca parou para analisar a vida de Judá, mas ele é o irmão de José. Eu já vi 1 milhão de palavras sobre José. Mas lá em Apocalipse, João ele não diz assim. Ele não é revelado assim. O leão da tribo de José. É revelado assim em Apocalipse. O leão da tribo de Judá. Quem é esse homem? Esse homem é o 4º filho de Jacó. Só que ele nasceu numa família que era muito difícil ele receber algum destaque, porque, convenhamos, receber algum destaque quando você tem um irmão igual a José é praticamente impossível. Só que isso gerou algo ruim em Judá. Judá, ele não conseguiu suportar em ver que José era o mais querido de Jacó, o filho mais querido de Jacó. A Bíblia, ela diz isso. Jacó gostava mais de José, porque era um filho da velhice. O primeiro jebe, o primeiro soco que Judá recebe, José é o mais querido. Não só ele, mas os irmãos todos deles perceberam isso. Judá não suportou em ver os sonhos de José. Judá não conseguiu ver que José entregou uma túnica mais colorida para José. Judá não suportou. E dentro dele ele sentiu um sentimento que muitas vezes, talvez eu e você já sentimos um dia: inveja. Inveja. Mas espera aí, um homem como Judá, que gerou toda a descendência de Davi, gerou toda a descendência de Jesus, é um cara que errou? É um cara que sentiu inveja? Sim, a Bíblia está dizendo isso. Eu não sei em que ponto você se encontra da sua vida. Talvez por algum erro você um dia pensou em desistir. Talvez por algum erro você pensou, desejou voltar atrás e parar. Olha o erro que Judá cometeu. Ele sentiu inveja. Essa noite, o Espírito Santo de Deus quer dizer para você: não pare, não desista. Você errou, sim, eu sei, mas Judá também errou. E independente dos erros que ele cometeu, ele originou alguém especial nesse mundo. Eu não estou dizendo para você que você pode errar, pode pecar. Não, porque daqui a pouquinho eu vou entrar nas consequências do erro de Judá. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não para, não desista. Porque eu creio em nome de Jesus que você será a origem de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus.
Os erros de Judá. Eu já falei. E as consequências, qual foram? Em Gênesis 38, vamos abrir Gênesis 38. Vou voltar um pouquinho. Judá, ele sentiu inveja. Judá, ele não suportou ficar próximo de José. Só que Judá, ele exercia uma liderança gigantesca na família dele. Apesar dele não ser o primeiro filho, ele exercia uma liderança como se fosse. Tanto é verdade que, se nós abrirmos Gênesis 37 e lermos o versículo 26, olha o que a palavra de Deus diz. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Esse é o momento em que José, ele chega para verificar o serviço dos irmãos deles. E os irmãos dele falam: peraí, tá vindo o sonhador, vamos matar José? Rubem diz assim: não vamos matar ele não, vamos jogar ele dentro de uma cisterna. Só que Rubem, na realidade, ele não queria que matasse José. Ele estava dando um espaço de tempo para que José ficasse naquele buraco, e logo depois ele ia lá, ia tirar José e depois ia seguir a vida normal. A ideia de Rubem, o filho mais velho, era essa, não era matar. Os outros queriam matar José por causa de tudo aquilo que já estavam sentindo. Só que Judá, olha a ideia de Judá, ele falou: não vamos matar ele não, vamos vender José, porque o sangue dele não vai adiantar nada. Se te vender José, a gente ainda vai ganhar um dinheiro em cima dele. Olha a mentalidade de Judá. E ele exercia uma liderança tão grande em cima dos seus irmãos que eles aceitaram. Então Rubem se distancia, o restante dos irmãos vão e vendem José. Rubem volta, olha no buraco, José não está mais lá, ele pergunta o que aconteceu. E Judá: nós o vendemos. Esse é desse homem que foi originado Davi. É desse homem que foi originado Jesus. Um homem igual a mim, um homem igual a você, que pode cometer erros, que podem cometer pecados. Eu vou falar um pouco das consequências que Judá ele teve que enfrentar. A primeira consequência, lá no capítulo 38, versículo 1. Judá, depois que tudo isso acontece, a primeira coisa que ele faz é separar da sua família. Judá, talvez ele não aguentou aquele peso de saber que por causa dele o seu irmão foi vendido. Talvez Judá não aguentou olhar para Jacó e ver todo aquele sofrimento que o seu pai estava vivendo, porque ele de alguma forma contribuiu para aquele sofrimento do seu pai Jacó, porque José já não estava mais entre eles. Então a primeira consequência do erro de Judá foi se afastar. Quantas pessoas você já viu se afastando por conta de erros?
Isso é uma consequência bem comum. O irmão ou a irmã que erra, uma das primeiras ações que ela faz é essa, é se afastar. Foi o que Judá fez. Segundo, ele se uniu com uma mulher cananeia. Queridos, quando alguém sai da presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é se unir com pessoas do mundo. Eu já cansei de ver isso. E Judá fez isso. Ele se uniu com uma mulher cananeia. E para aquela época, se unir com alguém de fora do seu povo era um pecado terrível. E ele fez isso. Só que as atitudes dele, o fato dele se unir com uma mulher cananeia, ele gerou 3 filhos. Desses 3 filhos, 2 morreram. Consequência de erros de Judá. Sabe, muitas vezes eu e você cometemos alguns erros, mas as consequências virão. Eu estou dizendo aqui que ele era um homem igual eu e você, mas eu não estou te incentivando a cometer erros. Não, pelo contrário. Eu estou trazendo a história de Judá para você ver que, apesar dos erros dele, em um momento da vida ele teve uma mudança, e daqui a pouco nós vamos chegar nessa mudança. Só que as consequências dos erros vêm, e para Judá vieram. Separou da família, do seu povo, uniu-se com uma mulher cananeia. Ele teve 3 filhos, desses 3 filhos, 2 morreram. E para você ter uma ideia, no meio da história de José, no meio de Gênesis, aparece uma história, a história de Judá e Tamar. Talvez você nunca parou para ver isso, para ler isso, porque a Bíblia estava trazendo a história de José e de repente no capítulo 38 de Gênesis aparece a história de Judá e Tamar. Tamar era a nora de Judá. Tamar, ela casou com o primeiro filho de Jacó. O primeiro filho morreu, então Judá, ele pede para o segundo filho se unir com Tamar para ter um filho, para ter uma descendência. Só que esse segundo filho, ele não deseja ter relações com Tamar, porque ele sabe que se gerasse alguns filhos, aquele filho não seria dele, seria do primeiro filho de Judá. Então, no ato sexual, ele interrompe no momento em que a semente deveria chegar até o local correto de Tamar. Só que Deus, ele reprova essa atitude, então ele mata também o segundo filho de Judá. E chega o momento que Judá promete para Tamar, fala assim: Tamar, o meu terceiro filho, ele ainda é criança, ainda é novo, ele não tem condições de se relacionar com você ainda. Mas quando chegar o momento certo, eu vou levá-lo até você, para que você tenha descendentes. Só que Judá chega no momento que ele diz assim, ele pensa com ele relaciona Tamar com a morte dos filhos, e ele não cumpre o que ele tinha dito, que era deixar esse terceiro filho se relacionar com Tamar. Só que chega um dado momento que Tamar percebe isso, percebe que aquele terceiro filho jamais chegará até ela para ter a descendência. Então ela tem um plano estratégico e ela descobre que Judá irá passar pela cidade dela. E ela se fantasia como uma prostituta e fica na entrada da cidade esperando Judá. Ei, como que uma mulher tem certeza que um homem vai se deitar com uma prostituta? Ela conhecia as características de Judá, ela sabia quem era Judá.
Judá era um homem falho. Ela sabia que se ela ficasse ali, ele se deitaria com ela. E de fato é isso que acontece. Ele encontra aquela mulher, ele não reconhece quem é aquela mulher porque ela se fantasiou. E ele tem relação com Tamar, nora dele, sem saber. E dessa relação geram-se 2 filhos. Esse é Judá. Homem bom. Se você pudesse comparar Judá e José, quem você queria como seu pastor? Judá ou José? Eu tenho certeza que você iria escolher José. Porque enquanto Judá se deita com uma prostituta, José, ele refuga, ele rejeita, ele foge da mulher de Potifar. Olha a diferença desses homens. Judá era um líder. Só que ele errou. As consequências vieram. Ele perdeu 2 filhos. Só que, como que um homem desse, ele consegue ser citado na Bíblia como a origem de Davi, a origem de Jesus? Ei, um dos nomes de Jesus Cristo, aquele que nós reverenciamos, aquele que está aqui, é Leão da tribo de Judá. Agora você sabe quem era Judá. Pastor Hugo, mas o que aconteceu? Por que Jesus, por que Davi originou desse homem falho como eu e você? A mudança que Judá, ele quis ser, ele quis fazer. E eu creio em nome de Jesus que você que está ouvindo, que está assistindo essa palavra, é a mesma mudança que nós precisamos ter. Gênesis 43. Gênesis 43, versículo 8. Tem um momento em que, eu não sei se você conhece a história, mas José, nesse momento, ele já começou a administrar tudo, já era o 2º homem no Egito. E chegou um momento em que a família de Jacó, ali eu cito Judá também, eles precisam ir até o Egito para comprar alguns cereais, porque na terra que ele estava já não tinha mais nada. Então, a família de Jacó, os filhos vão até o Egito, porém, Benjamim, o irmão de José, não vai, ele fica na casa de Jacó. Então eles chegam lá, eles chegam até José, eles não reconhecem quem era José, mas José reconhece os seus irmãos. José, ele fica muito chateado, muito revoltado, porém, ele diz assim: de onde vocês são? Eles explicam que eram de uma cidade próxima. E eles perguntam se o pai deles ainda vive, que era Jacó. Então, um dos irmãos se levanta e diz: sim, o nosso pai ainda vive, porém um filho é morto. E o irmão desse filho que é morto ainda está com meu pai. Só que esses irmãos, eles dizem isso para José sem saber que era José. E José, ele reconhece os seus irmãos. E naquele primeiro momento, ele pede, ele diz assim: ó, eu vou te dar o que vocês querem,
vocês vão embora, porém Simeão vai ficar comigo. E se um dia eu estou resumindo só a história, e se um dia vocês quiserem voltar até aqui, vocês deverão trazer consigo Benjamim, que é o irmão de José, o irmão da relação de Jacó com Raquel. Então eles voltam para casa e explicam para Jacó o que tinha acontecido. E Jacó fica chateado, fica revoltado, porém aquilo que eles haviam comprado já estava acabando e iria chegar um momento que eles precisariam retornar até José. Só que Rubem diz assim, Rubem, o filho mais velho, diz assim para Jacó: pai, deixa comigo que eu vou levar Benjamim, eu vou trazer de volta. Só que Jacó, ele pensa e não permite, não autoriza que isso aconteça. Porém, Judá, ele aparece novamente na história. Ele aparece no momento da mudança. Na mudança que eu e você precisamos ter. E ele diz assim, lá em Gênesis 43, verso 8. Então Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamo-nos no caminho para conservarmos a vida e não morrermos. Nós, tu conosco e nossos filhos e todas as nossas casas. Judá, ele se coloca, ele se propõe, ele fala: não, deixa comigo, deixa que eu levo Benjamim, porque nós estamos precisando. Se isso não acontecer, nós iremos perecer, nós iremos morrer de fome. E no versículo 39, eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida deles. Queridos, enquanto eu e você não assumirmos toda a responsabilidade, a nossa vida não vai mudar. A primeira mudança de Judá, aquele homem cheio de erros, cheio de defeito, chega um momento da vida dele que ele dá um basta, que ele dá um chega, deixa comigo, pai, eu assumo toda a responsabilidade. A mim pedirás conta de Benjamim, se me suceder o infortúnio de não poder restituir e não o trouxer de volta diante dos teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Ele diz assim, de fato, ele reconhece que um dia ele errou. Um dia ele vendeu José, um dia ele sugeriu a venda de um irmão dele, mas dessa vez não. Essa é a mudança que Deus nos dá algum dia da sua vida. Talvez você errou em algum momento, mas Deus, Ele te dá a oportunidade de fazer diferente. Ei, saiba aproveitar, saiba abraçar essa oportunidade e fazer diferente. Foi o que Judá fez. Pai, deixa comigo, eu assumo a responsabilidade. Quem era aquele homem? Se um dia ele sugeriu a venda, se um dia ele vendeu o irmão, dessa vez não, com Benjamim foi diferente. Pai, eu assumo a responsabilidade. Deixa comigo, pai. E Jacó, ele reconhece aquela atitude de Judá, porque Rubem já tinha se proposto a fazer isso, mas Jacó não aceitou. Mas quando Judá fez, ele aceitou. Talvez Jacó, ele lembrou que quando Judá nasceu, ele nasceu para ser o louvor a Deus. Talvez ele reconheceu, não, realmente, esse é o filho em que Lia reconheceu e louvou a Deus. O momento em que Judá
fez diferente. Eu falei de quem era Judá. Eu falei dos erros de Judá. Eu falei das consequências dos erros de Judá. Agora eu estou falando da mudança de Judá. E existe uma consequência também para essa mudança. Eu e você precisamos estar cientes dessas consequências de mudança também. Não somente consequências de erros, mas consequências de mudança. E olha só a consequência que foi a mudança de Judá. Gênesis 49. A primeira consequência foi que a missão foi concluída com o êxito. Ele foi lá e Benjamim não ficou preso lá no Egito. Pelo contrário, ele levou Benjamim, houve uma reconciliação entre os irmãos. E a família dele, de Jacó, saiu de uma terra de escassez e foi para uma terra próspera. Essa foi a primeira consequência. Para mim e para você. A partir do momento em que eu assumo as responsabilidades que eu preciso assumir, imediatamente você sai de uma terra escassa e vai para uma terra próspera. Eu não sei na onde que você está, mas você sabe. Se você precisa ir para uma terra próspera, está aqui um segredo. Mas quando eu digo de terra próspera, eu não estou querendo dizer somente em bênçãos financeiras. Não. Terra próspera é poder olhar para um culto como esse e ver a minha família sentada ali. Terra próspera é eu poder entrar na igreja com minha esposa e meus filhos. Isso também é uma terra próspera. Terra próspera é eu e você sermos referência para o povo ali fora. Isso também é terra próspera. Terra próspera é eu ter uma palavra no momento certo para alguém que precise. Isso é terra próspera também. Mas uma segunda consequência é a bênção que Judá recebe do seu pai Jacó. Em Gênesis 49, olha só o que a palavra de Deus revela para mim e para você. Gênesis 49, versículo 8. Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. E todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Isso é uma bênção que Jacó está declarando sobre Judá. Versículo 9. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se, como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-la? Ei, da onde que vem o nome Leão da tribo de Judá? Jacó, pai de Judá, declara uma bênção sobre a vida de Judá. Fala, ei, você é como um leão. E lá em Apocalipse, é revelado para mim e para você, através de João, ei, o leão da tribo de Judá, ele é capaz de abrir os selos. Aleluia. Esse é o leão, olha a tribo que ele veio, da tribo de um homem como Judá, cheio de erros, cheios de defeitos. Mas um dia ele quis uma mudança na vida dele. E olha só,
Olha só o que aconteceu. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Sabe, eu não sei por qual motivo você está aqui, mas você sabe. Talvez seja um problema que aos seus olhos é grande. Talvez você chegou aqui porque alguém te convidou. Mas na verdade, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui nessa noite. Porque você precisava saber quem era Judá. Porque olhar o final, olhar que Jesus é o leão da tribo de Judá, a gente consegue perceber. Como eu trouxe no início, ver essa igreja daqui a 10 anos é uma coisa. Mas ver da onde ela se originou é outra coisa. E Judá, ele foi a origem daquele leão, que agora em pouco nós ceiamos por causa dele. Ele foi a origem de um homem, de um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Esse é Judá. Esse foi Judá. Talvez você tenha até pensado em parar por algum erro, por algum pecado que você cometeu. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Judá também cometeu erros. Judá também cometeu falhas. Só que ao invés de ele parar, ao invés dele desistir de tudo, ele prosseguiu. E ele promoveu uma mudança na vida dele. E essa mudança foi tão significativa, foi tão especial, que hoje nós podemos dizer: o leão da tribo de Judá, a raiz de